gente! Prazer receber vocês aqui. Hoje estamos dando início ao nosso primeiro episódio do nosso Pod Riso. É com muita alegria, com muito orgulho que a gente está aqui apresentando para vocês. Vai ser uma jornada fascinante de vários episódios. E a gente quer falar sobre cultura, sobre arte, meio ambiente, que é isso que o Instituto traz, né? Eu sou a Karina Duarte, vou estar aqui junto com outras pessoas guiando vocês nessa trajetória. Estamos muito animados e vamos começar. Oi, eu sou a Gabriela Riso, diretora executiva do Instituto Riso, e eu estou muito empolgada com esse começo, com o Pod Riso começando. Preparem-se vocês aí do outro lado da tela para mergulhar com a gente em conversas estimulantes, análises perspicazes e histórias inspiradoras. Junte-se a nós nessa jornada enquanto exploramos os caminhos da arte e da cultura e, é óbvio, da nossa sociedade contemporânea. Ah, maravilha! Oi, gente! Eu sou Marcos Dávila, sou assessor cultural aqui do Instituto Riso e estou dando as boas-vindas a vocês a essa jornada para conhecer a extraordinária, fascinante história da professora Ângela Café. Uma voz proeminente, um movimento feminista em Goiânia e uma incansável defensora das políticas públicas para as mulheres. Além disso, ela traz consigo uma riqueza e a sabedoria da espiritualidade para deixar claro, como uma mulher de santo no candomblé. Bem-vindo, professora Ângela. Bem-vinda. Bem-vinda. Olha o cancelamento. Boa tarde a todas as pessoas que nos acompanham, que seguem esse primeiro episódio. Eu realmente estou, não sei nem traduzir o que estou sentindo no momento, a tamanha alegria, orgulho por estar estreando no Pod Riso. É isso? Sim. Pod Riso, né? É um lugar, um espaço de muita discussão, né? Um espaço, um novo espaço na nossa cidade, que nós vamos poder discutir temas instigantes, pelo que vocês disseram, né? Vão trazer pessoas das mais variadas atuações aqui na nossa capital. E, para mim, realmente, eu fico lisonjeada de ter sido a primeira a ser convidada a participar, estreando o programa. Sucesso para todos nós. Obrigado, né? A gente agradece. Com certeza! Vai ser sucesso tendo você aqui para nos trazer esse axé, essa láfia, essa proteção e toda a sua... o que faz de você essa mulher gigante que é. Tudo isso. E depois dessa parceria também, já tem de tempos, né, Ângela? Acho que a gente começou ano passado essa conversa de trazer você e o Dávila, trazer você para conhecer o Instituto. Então a gente não podia escolher outra pessoa, né? Acho que a gente estava bem juntinho ali e foi um dos primeiros nomes que a gente pensou em trazer. Estreia no mês das mulheres. Sim. Isso. Fizemos muita questão de trazer alguém que pudesse representar toda essa força, toda essa representatividade das mulheres na política, na atuação. Então a gente ficou muito feliz de ter você aqui no primeiro episódio. Eu vou falar só uma coisinha antes da senhora falar, professora, mas a senhora me deu aqui um mini currículo. Não dá para falar desse mini currículo num único podcast. Porque aqui a gente tem 300 milhões de informação. Mas ao invés disso, vamos deixar a senhora falar um pouco. Se apresente pra gente, diga quem é, como é, para que serve, como come, como bebe. Como se produz. Então, para mim é muito gratificante poder reencontrar você, que é uma pessoa que acompanha a minha trajetória há algumas décadas, mais de 5 anos, né? Karina e Gabi são pessoas novas que eu conheci recentemente, mas que a empatia foi muito grande, né? Empatia muito grande, porque são pessoas simpáticas e porque são mulheres engajadas, né? Eu acho que não é à toa esse programa está sendo estreado no mês de março, que é um mês emblemático para todas nós, né? É um momento em que nós podemos colocar o bloco na rua, né? Falar das nossas lutas, falar das nossas conquistas, apontando rumos para avançar cada vez mais na igualdade de direitos. Eu acho interessante a gente poder, no mês de março, fazer isso e estrear um programa como esse, né? Nós estamos aqui em maioria, né, Dávila?
as mulheres. E você que é uma pessoa que, desde que nós nos conhecemos, você é muito sensível às causas que dizem respeito à luta das mulheres. Então, eu acho que você está no lugar certo, muitíssimo bem acompanhado você, dessas meninas lindíssimas, e elas de um cara que é, assim, sempre esteve comprometido com as nossas lutas, né? Então, eu fico muito à vontade, feliz e à vontade em estar com vocês, e poder trocar a proposta, que a gente troque, né? Ideias, a gente fala, vamos trocar ideia, é isso que a gente quer, né? Falar um pouco da minha experiência, né? De toda essa trajetória, da forma como eu fui tão bem acolhida nessa cidade. Não sou goiana de nascimento, mas estou aqui há muitas décadas, né? E sempre fui muito bem acolhida, como estou sendo aqui agora. Então, eu acho que é importante a gente colocar a nossa experiência, né? Relatar e poder dividir isso com as pessoas que vão estar nos acompanhando. Maravilha. Gabi, foi difícil fazer um briefingzinho para a gente tirar dali resumidamente do trabalho dela, você sabe, porque como a senhora mesmo disse, professora, a senhora tem algumas décadas que está aqui, e dessas décadas, cada década é muita coisa. Então, como é que a gente faz? A gente trabalha por tópicos e períodos só, porque não dá, professor. Nós vamos ter que chamar a senhora umas 13 vezes aqui para saber de tudo. 13 é um número que eu gosto. Não, porque eu nasci no dia 13 de dezembro. Sem querer ser tendenciosa, né? Eu nasci no dia 13 de dezembro. Sou sagitariana, sou uma mulher de Xangô. Primo pela justiça. Sempre procuro ser muito justa, né? Muito justa em todos os ambientes que eu estou. Eu acho que isso é fundamental para uma boa convivência, né? Falar um pouquinho. Eu falo muito. Pode falar. Vocês vão ter que me dar uma brecada, porque eu gosto muito de conversar, né? A gente falava agora há pouco sobre essa coisa da utilização do celular. É importante, né? É necessário no momento histórico que a gente vive, né? A presença do celular nas nossas vidas. Mas eu não troco uma boa conversa. Não troco. Eu estou aqui me afastando do microfone, daqui a pouco eu levo um puxão de orelha. Mas, enfim, como eu disse, eu não sou daqui, eu sou uma mulher amazônica, nascida em Porto Velho, né? Não gosto de esconder, eu tenho 62 anos, muito bem vividos. Esconder pra quê, gente? Essa mulher bonita desse tempo. A primeira coisa, quando eu conheci ela, eu lembro até hoje. Dava lá, minha amiga Ângela vai vir. Eu quero ter 62 desse jeito. E a gente tava lá na porta e ela veio assim. Aí eu só olhei e falei, será que é ela? Aí eu falei, é ela? E o Dava assim, eu falei, meu Deus, que mulher maravilhosa. É sério. Vocês são muito generosos. Não somos, não. Nossa. Hoje eu passei por uma experiência com uma amiga que foi contemporânea de faculdade. A gente até comentava. A gente se conhece, convivência, 44 anos, né? E ela falava isso, Ângela, qual é o segredo? Eu falei, olha, é o que você faz com tanto amor, o fato de você querer, o que você tem, o que você construiu, você não guarda só consigo, você reparte isso. Eu acho que a partir do momento em que eu tenho consciência da importância da minha pessoa nesse plano, nessa vida, e eu compartilho isso, tá tudo certo, né? Sim. Sem egoísmo. Então, eu acho que eu gosto muito de viver. Muito. Gente, eu vivo intensamente cada segundo. Falo, gente, eu não tenho medo da morte, mas eu não quero morrer agora. Não. Eu tenho coisa demais para fazer ainda, gente. Quantos pode? Esse é o primeiro, eu estou estreando e eu sei que eu vou voltar, né? Como você me disse, eu tenho que voltar. Vai sim. Então eu vim para cá, para Goiânia, na década de 60, né? 65, pós-golpe militar. Meu pai e minha mãe eram os funcionários públicos federais, vieram para Goiânia, uma série de questões, enfim. E aqui nós ficamos. Minha mãe, na verdade, a ideia era passar por Goiânia e continuar a irmos ou para o Espírito Santo, que minha mãe tinha vontade de morar lá, ou ir para o Nordeste, onde o meu pai é nascido no Ceará, né? Queríamos ir para lá. Só que meu pai gostou daqui, minha mãe também.
Acabou que a gente ficou, né? Ficou. Goianinha conquistou. Mas ele fez esse caminho do Pará Não, de Porto Velho para cá. para cá, fazer isso e depois ir pro Ceará. É porque tinha uma comadre da minha mãe, uma pessoa muito querida, que estava aqui. Falou, vamos a Goiânia, você vai conhecer. Na verdade, ela queria Já queria trazer ela vocês queria pra cá. encantar a família. Maquinando, Já tava só com isso em maquinando. mente. Encantou. Meus pais vieram transferidos e nunca mais saíram daqui. Saíram, né? Lógico, passeando, essas coisas todas. E nós ficamos aqui. Eu ensaiei também para sair daqui, já tentei sair daqui para outros lugares, outros países. Nunca dá certo. Eu falei, então, eu tenho que ficar aqui, né? E aqui eu criei raízes, né? Casei-me, tive filhas. Tenho um 3 filho. lindas. Tenho 3 filhas maravilhosas, tenho um filho afetivo também, lindíssimo, e tenho uma outra filha afetiva que se identifica como minha filha também. Então, assim, na verdade são 4, né? São 5. Tenho meia dúzia de netos, né? Então, assim, hoje eu não me vejo fora de Goiânia. E nesse processo todo, eu me engajei no movimento estudantil, quando eu ingressei na universidade. Isso foi o quê? Eu estava com 17 anos, né? 79. Eu ingressei no curso de pedagogia na Universidade Católica, hoje é PUC. E sempre eu tive muita curiosidade, fui muito, muito curiosa e um pouco subversiva, né? Subvertendo o que estava ali. Tem que ser assim, não. Se não me convencer, não vai ser desse jeito, né? Então, eu ingressei no curso de pedagogia. Na verdade, eu não queria fazer pedagogia, né? Eu queria ter feito oceanografia, ido para fora de Goiás, mas meu pai não deixou, porque filha única, né? Caçula da família, a única mulher, só tinha um homem. Mulher. Olha a opressão de gênero aí, né? E esse curso de homem, meu pai era um pouquinho, né? Apesar de ser... Minha mãe era muito avançada, mas meu pai acabou a convencendo de não me deixar ir morar fora de Goiânia, embora tivesse família no Rio, onde eu iria fazer o curso. Acabou que eu não fiz o curso que eu queria, né? Mas fiz a pedagogia. Foi bom, porque lá eu ingressei no movimento estudantil. E foi fantástico. Foi uma escola de vida, né? Eu agradeço muito às pessoas que eu convivi esse tempo todo de formação, não só a formação acadêmica, mas o suporte que eu tive de ingressar, de entender o que é política. A necessidade da gente se engajar em lutas e sempre voltadas para a defesa dos direitos humanos, né? Então, de início, eu comecei com o movimento feminista, né? Eu tive a sorte de ser aluna de um professor. Foi esse professor... Você ingressa nesse movimento nessa época, em 79? 79. Eu entrei... Na PUC. Universidade Católica, o CG. O CG. Eu fui aluna de um fulano chamado, um sociólogo. Ele estava indultado aqui no Brasil. Ele tinha chegado da Bélgica. Chamava-se Antônio Duarte, que depois, assistindo aquele filme Que é Isso, Companheiro, sabe? Bem Que é Isso, Companheiro. Que é Isso, Companheiro, bem depois, né? Não, eu vendo o filme, assim, eu ouvia comentários. No filme aparece um fulano que andava com uma metralhadora, ele andava com uma pasta e que esteve junto no sequestro daquele cônsul. Recordam-se dessa passagem do filme? Tinha um cara que chamava-se Antônio. Eu e a Karina estamos aqui olhando uma cara da outra de boom. Assistam o filme da minha época. Eu descobri que o cara da pasta que andava com a metralhadora, que sequestrou, era o meu professor, né? Então, foi assim, eu fiquei fascinada, né? Assim, eu desconfiava, porque algumas pessoas comentavam, mas ninguém tinha certeza, né? Eu era um cara muito fechado, cultíssimo, né? Uma figuraça. E a gente falava muito disso, que a gente queria conhecer um pouco mais sobre o feminismo, ter acesso à literatura. E nós ainda estávamos na ditadura nessa época, né? Como que era esse entendimento assim do feminismo nessa época, Ângela? Você já conhecia? Ou você foi começar a ver e ler e ouvir sobre justamente nessa época? Veja bem. Nesse período da ditadura, né? Olha só, na época de terceiro ano, eu estudei no pré-médico. Esse é famoso. Esse é famoso. Eu me lembro. Então, o pré-médico, quando ele foi criado, eu tive um primo assim, porque eu sou descendente de árabe, né? Minha família, a família da minha mãe
Meu avô paterno era sírio, minha avó da Venezuela, né? E todos os dois imigrantes. Pois bem, um amigo, olha só, um amigo do meu primo, que fazia arquitetura junto com ele, foi dar aula lá no pré-médico, no primeiro ano que o pré-médico foi criado. E ele queria por tudo que eu fosse estudar lá, que era um colégio bacana, um pessoal muito cabeça e tudo. Lá em casa tinha uma história, assim. Minha mãe, ela era descendente de muçulmanos. Então, lá em casa, até os 15 anos, eu era proibida de ter amigo. Eu só tinha amiga. Eu fui criada semi-interna no Colégio de Freira, Colégio Santa Clara. Tá aí em Goiânia, ela em Campinas. Sim. Então, eu tinha tudo isso. Eu não saía de casa quase. Era só amigas, era só lá em casa, né? E os meus primos viam isso. Esse amigo do meu primo, que virou primo porque era árabe também, via o sufoco. Eu morria de vontade. Eu já estava com o quê? 14 para 15 anos. Doida para conhecer o mundo. E eu era muito antenada, né? A turma que eu andava era um pessoal muito interessante. Ele falou assim, vou dar um jeito de te levar para o pré-médico, abrir um colégio assim, assim. Eu fiquei louca para ir, né? Ele falou, deixa comigo. Aí foi falar com meu pai, né? Tio, mas eu vou ser professor lá, ela vai estar comigo. Pode deixar que eu vigio ela. Não preocupa. E aí eu consegui, né? Ser alforriada. Estudar no pré-médico. Gente, foi a melhor coisa que aconteceu. E lá a gente tinha um grupo de estudo com uma galera que, inclusive, eu consegui resgatar esse pessoal. Tem coisa de uns... Nesse processo de pandemia, eu consegui... A internet... Facebook, gente. Achei meus amigos. Meus amigos de quê? De quase 50 anos atrás. Época do ensino médio, né? Do ensino médio, né? A gente tinha o quê? A gente tinha 14 anos. 14 para 15. Tá. Esse grupo era um que tinha, assim, era a nata da nossa turma, né? Então a gente lia o quê? Nietzsche. Nossa! A gente lia filosofia, a gente discutia, sabe? A gente apreciava tanta coisa. Bossa nova. O pessoal estava no rock and roll, ouvindo umas coisas nada a ver, mas a gente curtia a bossa nova, né? A gente sabia muito bem. Enfim, era um grupo bem seleto. Então, nessa época, a gente já discutia algumas coisas. E eu, como eu comentei com vocês no início, eu era um pouco subversiva, né? Tudo que falava não é, eu questionava. Ah, não é por quê? Mas se não é, então é esse que eu tenho que ser. Aqui não pode, eu vou ser assim isso. Que eu quero. Assim que eu quero. E eu sempre fui assim. E eu comecei a observar o que é o feminismo. Porque eu sempre falava assim, que isso é coisa de comunista, aquelas coisas bem tacanhas, bem de pessoas desinformadas. Eu comecei a tentar descobrir. E olha que naquela época não tinha Google, né, gente? Era na Barça. Era a biblioteca ali. Ou então você ter contato com pessoas que tinham uma leitura bacana, né? Brasil, no caso de dessa, fora, né? De outros, exatamente. de outros estados. Essa nossa amiga, a Bia, a gente ainda tem contato, ela está aqui em Goiânia, a Beatriz Galvão, a figuraça. A família dela, o pai dela era agrônomo, era professor, se não me engano, trabalhava na Emater, professor da UFG e tudo. Eles tinham uma cabeça muito bacana e ela tinha acesso a muitos livros interessantes. Então a Bia foi assim meio que... Ela foi a mentora e tinha esse grupo nós tínhamos um grupo de estudo, olha que chique, né? E a gente discutia alguns livros, lógico, ela passava para a gente, porque a gente não tinha acesso. E aí eu comecei, curiosa demais, comecei a ouvir coisas, ler algumas coisinhas aqui e ali. E tinha um fato muito interessante. Minha família do meu pai era muito grande, né? Eram 13 irmãos. Um deles, o mais velho, era o tio Gabriel, que eu não conheci, mas assim, eu tinha uma vontade, eu tinha um orgulho dessa figura, porque eu sabia que ele era professor de história, tinha sido professor na USP e era ligado ao Partido Comunista. Isso já é uma coisa proibida. Eu falei, então me interessa, eu quero saber quem que é esse homem, né? Pelo menos para você mesmo saber. Eu falava que era escondido, eu queria saber porque estava sendo escondido por algum motivo. E eu descobri uma série de coisas desse meu tio, inclusive, que ele tinha sido assassinado, né? Mas tudo bem. Falei, eu quero saber o que aconteceu. Ninguém quer tocar no assunto, mas eu vou saber um dia. Já me despertou alguma curiosidade. A Bia, que começou com a filosofia, trouxe a filosofia para a gente começou a estudar e discutir na época do pré-médico. Isso ficou na minha cabeça. Eu ingresso na universidade. Quando eu ingresso na universidade, não era o curso que eu queria, não deu para mim ir para o Rio, mas eu estava dentro do universo e logo eu me identifiquei com as pessoas que faziam movimento estudantil na Universidade Católica, né? Eu logo me lancei, né?
passaram em sala, tirando representante de sala. Isso foi 79, ano de reconstrução da Uni. Eu já botei o dedinho. Eu, me escolhe. Tu acha que eu não me coloquei? Ela é subversiva mesmo. Até hoje. Não. Aí, meu pai não podia nem sonhar, porque o povo todo mundo falava que era todo mundo comunista, né? Eu falei, tem que ficar calado. Eu falei, gente, eu não vou para essa viagem, porque meu pai não vai deixar, nem minha mãe, né? Mas eu vou porque eu quero entrar no meio desse povo, porque eu quero conhecer esse povo. Quem que é essa gente? Mesmo que eu não vá. E eu não fui realmente para o Congresso da ONU de Reconstrução. Mas foi a porta de entrada que eu comecei a estudar e comecei a ter contato com pessoas que eu achavam que eram comunistas. Esse povo é comunista. Não sei por que esse povo fala umas coisas assim que me identificam muito. Comecei a me identificar com essas tais coisas subversivas. Conheci o professor de sociologia, o Antônio Duarte. Aliás, a primeira aula que eu tive foi com o professor Silvio Costa, que faleceu ano passado. Figuraça, né? Foi uma pessoa muito importante na minha vida. Por quê? Era professor de sociologia e trazia uma discussão para a sala de aula muito instigante. O momento que a gente vivia ainda sobre a ditadura no país, ele é um cara que eu considerava corajoso, as coisas que ele falava, né, de críticas ao governo que estava imposto ao povo brasileiro à época. Então, isso me chamou a atenção. E era amigo do Antônio Duarte, que eu já achava assim, um cara estranho. Ele andava todo de uma jaqueta pesadona, com aquela pasta que a gente não sabia, cheia de livro. Era cheia de livro. Bigodudo. Andava muito sisudo. Era bigodudo. Eu conheci esse cara. Eu sei que eu já tinha um grupo de amigas. Uma amiga, Márcia, fazia geografia, uma outra que fazia serviço social, uma que fazia psicologia. E eu no meio. Aí eu falei, gente, a gente precisa... Né? Nós, não foi um mérito meu, criar um grupo de estudo. Lembranças do pré-médico. A gente pode fazer aqui também. E nós montamos um grupo de estudo. Que, por coincidência ou não, a gente colocou isso para esse professor, o Antônio Duarte. E ele começou a passar uns textos para a gente que a esposa dele, a mulher dele, que morava ainda na Bélgica, ela era belga, uma revolucionária que a gente descobriu depois, que ele, né, ela mandava textos para a gente ler, e ele passava para a gente sobre o feminismo, como é que ele estava se organizando naquele momento, né? Caramba! E foi assim que eu tive acesso. E aí a gente montou um grupo de meninas, que era eu, Eli, a outra Ângela da psicologia e a Márcia. Aí a gente intitulou de CF8, que era Grupo Feminista 8 de Outubro, em homenagem ao dia de nascimento do Che Guevara. Olha só. E esse grupo a gente se achava o must, éramos as bambambam dentro da Universidade Católica. Aí nós descobrimos que tinha um grupo de mulheres que estavam fazendo a mesma coisa, só que eram professoras, né? Na Universidade Federal. E uma dessas pessoas, eu me aproximei dela, que ela tinha sido aluna lá na PUC. Eu vou falar PUC porque é a Universidade Católica. Chama-se Carmelita Brito. É uma filósofa, hoje ela é professora na UF. Eu não sei se ela já se aposentou, uma querida. Depois eu vou reencontrar ela lá na frente, virou minha amiga. E é uma outra coisa interessante. Eu vou dar um parênteses. Goiás, não sei se vocês sabem, teve, no caso, Goiás, porque foi uma secretária, a primeira secretaria da mulher na América Latina foi Goiânia. Opa! Sabia disso? Não sabia. 86, 87, é isso. Eu estava lá. Bom. Eu estive coordenando 3 departamentos, Educação, Cultura e Saúde, nessa secretaria. E quem me levou para lá? Carmelita, que foi exatamente ela é filósofa, né? Como eu disse a vocês, professoras também da UFG. Hoje, eu acho que ela deve estar aposentando, se não aposentou já, né? Uma querida, uma pessoa fantástica, assim, que me contribuiu muito com a minha formação, né? Além de ser uma amiga. E ela era foi secretária adjunta dessa secretaria, na gestão era Mara, se não me engano. Minha memória não é muito boa por conta dessa Covid, mas tudo bem. Então eu reencontrei com ela. E nesse momento que eu estou, no início da minha vida acadêmica, a Carmelita já tinha um grupo, chamava-se Eva de Novo. Foi o primeiro grupo feminista que eu conheci aqui em Goiânia. Foi o Eva de Novo, que era a professora Thelma, inclusive eu acho que ela já faleceu. A Thelma, a outra Letícia e a Carmelita. Eu reconhecia como grupo Eva de Novo, né? E as 4 recém-chegadas na universidade. A gente tinha o quê? Não tinha um ano de faculdade.
com o nosso CF8, né? Que era um grupo de estudo, e acabou que a gente... E essas meninas, né, no caso do CF8, todas ligadas a um partido político, né? Hoje eu não milito em partido, não tenho vida orgânica em partido, mas eu acho que é importante a sua participação em um partido, né? Principalmente naquele momento que a gente vivia sob uma ditadura militar, né? Não foi fácil, né? A gente mudar nome, a gente correr de polícia, a gente se esconder. Passei por poucas e boas, né? Mas foi um aprendizado. Para mim foi um aprendizado. Hoje eu sou o que sou. Eu acho que a coragem que eu tenho não é só por ser uma mulher de Xangô, mas eu acho que a vida me experimentou muito, né? Falo demais. Experimentou tanto que tem esse currículo, né? Você estava falando agora, professora, que você participou da implantação da primeira secretaria de mulheres, né? Aqui a gente tem, na década de 80, a senhora ingressou no Serviço Público Estadual, né? Integrou a equipe técnica responsável pela implantação do projeto Creche no estado de Goiás, extinta Fundação Legionários do Bem-Estar Social. Na época não havia nem Tocantins, hein? Era o estado que de bom Goiás. Que se diga que o estado ainda era grandão. Era grandão. Aqui tem, enfim, Superintendência de Desenvolvimento de Programas da Mulher, Secretaria de Estado da Condição Feminina, SECOF, coordenador do Departamento de Psicopedagógico da Universidade Estadual de Goiás, em 99, lá na Fafi Cocó. É da Fafi Cocó. Lá em sabe que é Fafi Cocó? Não. Faculdade de Filosofia Cora Coralina. Era assim que a gente chamava. É assim que a gente chamava. Carinhosamente. Legal. Estudos sobre relações de gênero, saúde da mulher, conselheira do Conselho Sacerdotal da Diretoria. Eu fui conselheira também uma época, eu nem lembro o que eu fui, que muito tempo. Na Federação, Na Umbanda e Candomblé. E fui conselheiro pela superintendência, né, também pelas casas de matriz africana. Gente, para quem não sabe, eu também sou macumbeiro. Sou pai de santo, sou sacerdote, sou iniciado, sou irmão de santo da professora. Foi eleita a primeira presidente do Conselho Estadual da Mulher, no CONEM, 2001 até 2003. Enfim, não vou dar o resto inclusive lá representando a universidade, o EGU Cevan, Centro de Valorização da Mulher. 2007 a 2010 participou da construção da Secretaria de Estado da Mulher da Igualdade Racial, Semira. Da Semira. Isso, eu estive com a senhora nesse período. Coordenou o Centro de Referência pela Igualdade. Atualmente responde pela Superintendência de Igualdade Racial da Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Políticas Afirmativas, coordenadora estadual do coletivo Mães pela Diversidade e compõe o Instituto Faraí Modé. Falando disso tudo, hoje, professora, vou dar um outro gancho para a gente... Como é que a senhora vê o papel das políticas públicas no avanço dos direitos das mulheres na nossa sociedade? Veja bem, nós tivemos um período muito trágico para as tantas conquistas que tivemos, né? Você falou aí, nós tivemos a primeira secretaria, a SECOF, Secretaria da Mulher da América Latina. Entrou um governo depois da criação dessa secretaria no ano de 88, 89, extinguiu. Nós fomos golpeadas. Né? Porque nós tínhamos uma secretaria que tinha, por excelência, implementar política pública para a mulher. E o movimento de mulheres em Goiânia é muito bem organizado. Né? Vários grupos de mulheres e feministas que sempre tiveram essa preocupação, realizando conferências, né? Encontros nacionais de mulheres, com um compromisso de fazer avançar políticas, apresentar para os governos políticas que viessem de encontro com as demandas que as mulheres apresentavam. Aí foi extinta a secretaria. Ficamos órfãos, né? Eu lembro que nas épocas eu fazia um trabalho muito importante com as trabalhadoras do sexo também. Né? Sim, nós fizemos também, né? Mulheres trabalhadoras do sexo, com hoje mulheres trans que tinham... Né, não tinham acesso a essas políticas que nós consideramos importantes, de acesso à informação. Eu acho que o maior preconceito é esse de você não prestar informação adequada e dar acesso às pessoas a essas políticas. Pois bem,
nós criamos, depois de um bom tempo, em 2007, novamente, a Secretaria de Política para as Mulheres e Igualdade Racial, que foi a Semira, né? Que tivemos a Denise Carvalho, que foi uma figura excepcional, que hoje está no conselho, ai, me falha agora, mas enfim, ela está no Ministério de Ciência e Tecnologia, fazendo um trabalho incrível junto à ministra. Nós avançamos... Nessa época que eu tive também no conselho. Sim, nós tivemos um avanço muito grande, porque o que nós construímos nesse estado de equipamentos sociais que atendiam as mulheres, principalmente em situação de violência, nós fomos o primeiro estado no país a aderir ao Pacto Nacional de Enfrentamento à Violência contra a Mulher. Isso em 2007, quando foi recriada a Secretaria da Mulher, né? Esse pacto, ele previa, né, uma série, não só a implementação das políticas, mas a construção de equipamentos que davam o quê? Segurança a essa mulher, ampliação de casas, aliás, criação de casas-abrigo, casas de passagem, ampliação das delegacias de mulher. Nós conseguimos assim dobrar o número de casas de delegacias, né, no nosso estado. E por aí vai, realmente implementando os núcleos de apoio a essas mulheres, né, em situação de violência, porque vocês vejam só, o Brasil, nós estamos em 2024, o Brasil continua entre os 5 países no planeta que mais mata mulher. Essa semana eu vi uma matéria na CBN, a cada 6 horas uma mulher é morta. Pois bem, como é que você faz esse enfrentamento a essa violência? Ontem eu me reunia com o doutor... Ai, gente, foge. Mas, enfim, ele é o coordenador do CAU de Direitos Humanos, Marcelo Miranda, lá do Ministério Público. E eu falava para ele de uma experiência que nós tivemos, que eu fui superintendente de política para as mulheres do Estado na época da Semira. E nós criamos um grupo reflexivo. Era um trabalho voltado para os autores de violência doméstica, violência contra a mulher. Porque é aquela história, você prende o cara, não adianta só você prender, o cara ficou preso, ele sai, ele vai matar a outra, ele Com vai... mais raiva. Sai com mais... Ele perdeu 3, 4, 5, sei lá quantos anos. Eu tenho que fazer o que com essa criatura? Ele tem que passar por um processo de reeducação. Ressocialização. Tudo isso, ele vai ter que entender que o que ele fez está errado. Ele não vai sair e poder fazer de novo. Ele não tem que achar certo que é bonito, é certo, eu tô com raiva, eu bato em mulher. É meu direito. Não é por aí, né? É uma questão que ela tem que ser vista e colocada, na verdade, em todo o âmbito dessa comunidade carcerária. Assim, eu vejo essa necessidade muito grande, né? Sou pedagoga também, passei por sala de aula e o nosso país ele não é feito para educar, conscientizar as pessoas, nem em sala de aula, nem em lugar nenhum, assim. E eu vejo muito essa necessidade de reeducar as pessoas, porque o que falta é informação, o que falta é consciência. Sim, exatamente. Informação do que você está falando, informação sobre o assunto, que você está dando opinião. A pessoa não busca várias fontes antes de falar alguma coisa, né? Vou lançar uma celeuma. Catarina. É reeducar? Né? Vamos pensar sobre isso? Será que é Você é educar. de fato, né? E aí passando, né, voltando de novo ao assunto, vejo isso também, né? Você tem convivi com mulheres assim próximas que sofreram violência, né? E aí eu acho engraçado, teve até uma amiga minha que falou assim, ela entrou com uma medida por isso. E aí ela falou, tá, mas eu vou fazer o quê com esse papel? A hora que ele vier pra perto de mim, se ele tiver com raiva, porque o cara... Dá uma papelzada. Eu vou pegar o papel, eu vou dar na cara dele e falar, não chega perto de mim, o que é que eu vou fazer? Ele pode fazer o que ele quiser comigo, eu não me sinto protegida. E nem ele tem a consciência do que ele estava fazendo era errado, nem queria mudar, em momento nenhum ele aceitava que ele estava errado. Então é uma coisa muito complexa, né? Por isso tem que reeducar, porque a educação que ele recebe, que é uma educação machista, absolutamente machista, que vê a mulher como propriedade, extensão do que ele acha que é dele, que ele pode bater, que ele pode empurrar, que ele pode xingar, ele tem que passar por um processo de reeducação, que a coisa não é assim. Eu sou dona da minha vida.
Eu sou dona do meu corpo. Eu saio na rua de decote? Saio, sim. Você não tem o direito de passar a mão no meu decote, né? No carnaval, a gente tem a nossa campanha do não é não, né? A pessoa tem que respeitar. E não é só no carnaval, não. São os 365 dias do ano, entendeu? Então, é um processo de reeducação, né? É a mesma coisa em relação ao racismo e à injúria. Você tem que passar por um processo de reeducação, que a gente chama de letramento racial, porque as pessoas estão acostumadas. A sociedade autorizou o homem não preto, e às vezes até o preto também. A gente encontra, infelizmente, algumas pessoas que têm essa prática de achar que ofender o outro faz parte. Não, ele fez isso porque ele é pobre, porque ele é preto, porque ele não tem acesso à educação, porque ele não quer. A mulher apanha porque ela gosta. Pelo amor de Deus, gente. Isso é uma... decote porque tava com decote. Porque você acaba responsabilizando aquela mulher que é estuprada, que sofre qualquer tipo de constrangimento, mas ela provocou. Não, ela não provocou. Ela pediu. Você tem isso? aquela frase, né? Fala assim, você se deu o respeito. Você, então... O que eu vou fazer? Como? O que eu tenho que fazer para você entender que eu quero respeito? Então, você coloca a responsabilidade da mulher se dar o respeito. Porque se você quer, você tem... Eu te respeitar, porque sim, não, né? Mas se você tem que der o mostrar respeito pra mim que você quer respeito. Mas o que é respeito para você também? E que legal essa fala da Ângela, né? Que realmente é uma reeducação, porque não é que faltou educação, mas existiu uma educação machista, uma educação preconceituosa. Misógina. Misógina, Então, exatamente. a gente cresce em um país, né? Com esses padrões e acaba que muita coisa naturaliza. vai se Naturalizado. se moldando assim dessa maneira. Até eu tenho, assim, são tantos dados, a gente acaba... Tem uma pesquisa, ela é feita anualmente, sai um anuário do IPEA, que é o Instituto de Pesquisa Econômica, muito respeitado. Em 2018, eu ainda estava no Estado, eu fiquei 35 anos prestando serviço a esse Estado, né? Então, em 2018 foi Goiás era o estado que mais matava mulher preta no país. Gente, isso dá uma dor tão grande. Eu falei, gente, eu estou no pior lugar para viver. O que eu estou fazendo aqui? Você se reconhece como uma mulher Preta, sim. Você não acha que... Eu me reconheço, embora muita gente não aceite. Não, é o estereotipo, né? Não, porque, falei, tem os traços, né? É assim que você se reconhece, a questão da identidade étnico-racial. É você. Não é a pessoa que vai falar, não, você. Não, pera lá, né? Você eu que me tem reconheço. Que dizer se você se reconhece nele. Não estou impondo, mas eu quero que você respeite. É a mesma coisa em relação às religiões afro-brasileiras, né? Acho que a gente está no momento de comemorar a vitória. Em 2021, julho, 2021? 2022, já estou perdido no tempo, mas enfim, foi criado um grupo especializado de atendimento aos crimes raciais, enfim, xenofobia, homotransfobia. Foi criado um grupo para atender essas pessoas em situação de violência racial, enfim. Fruto de mais de 10 anos, um movimento de religiões afro-brasileiras, um movimento negro, buscando e reivindicando um espaço que pudesse fazer suas denúncias, né? Que a gente sabe quanto são violados esses templos e quanto as pessoas sofrem de racismo, não só o religioso. E nesse ano de 2022 foi criado esse grupo, né? E nós tivemos a felicidade de ter sido indicado para assumir à frente desse grupo, não era delegacia, o doutor Joaquim Adorno, né? Um querido, um amigo, uma pessoa de santo também, né? Um homem preto. E esse muito empenhado, porque ele conversou com todo mundo, pediu apoio, enfim. Nós conseguimos uma vitória do movimento e do empenho dele enquanto um delegado de carreira da Polícia Civil.
Só que eu me recordo muito bem, eu tive a felicidade no dia de ter sido escolhido como a representação do movimento social para fazer uma fala, né, agradecimento ao governador, etc, aquela coisa toda. Quebrei o protocolo subversivo. Falei, olha, o negócio é o seguinte, tem mais de 10 anos que nós estamos querendo uma delegacia. Você está criando um grupo, bacana, governador. Nós queremos delegacia. Não, em um ano a gente muda isso aí. Bom, dia 12 foi sancionada a lei criando a DEACRE. A delegacia foi criada. Então, nós estamos vivendo um momento muito, 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 muito feliz. Feliz no sentido de termos essa delegacia, que é uma reivindicação do movimento. DEACRE. DEACRE. Delegacia? Delegacia especializada de atendimento de crimes de intolerância religiosa e... né? DEACRE. Esse nome tem que ser divulgado, gente. E uma coisa eu falo, Joaquim, você é uma pessoa atrevida, porque ele tem uma baixa estatura. Vamos firmar um compromisso, então, assim, até com essas informações, né, Gabi, Karina, passa pra gente o número desse telefone, da delegacia, inclusive sim. das delegacias de mulheres, porque a gente, né, a gente precisa É importante, porque é isso, porque a população sabe, a pessoa sabe que existe, sabe? São muitas pessoas? Não são muitas pessoas. Tem uma parcela da população que vai guardar muito bem esse número e vai usá-lo, né? Tem uma outra parcela que eu falo, uma das coisas mais democráticas é a violência contra a mulher. Não tem classe social. Ela está em todas. As mulheres que pertencem a tal classe A, raríssimo elas irem a uma delegacia. Assim, raríssimo no sentido que elas sentem-se constrangidas. Isso tem pesquisa. É a Ângela Café que está falando isso. Não. Mas vídeo o caso de tão raro que é da Ana Hickman. Né? Entende? Que surgiu as mulheres agora, que têm são pouquíssimas. uma situação socioeconômica e cultural, elas têm um certo... Infelizmente, tem muitas que não têm esse não é preconceito, mas é uma questão de constrangimento mesmo. E eu até entendo, né? Essa coisa de mas se tem expor. muitas outras coisas envolvidas Tem ali, né? uma Poder. série de coisas que nós não teríamos tempos para analisar aqui, mas é importante que a gente divulgue. Goiânia tem 2 delegacias. Nós temos uma delegacia aqui do centro e tínhamos uma... Eu tô meio desatualizada para afirmar que ela não está funcionando. É lá na região noroeste. Mas lá na região noroeste é lá. Por que é lá? Porque ali tem Na época, quando o movimento de mulheres bateu em cima, falou, nós precisamos dessa delegacia lá. Hoje mesmo eu comentava com uma pessoa que não tinha essa informação, eu falei, olha, e me perguntou por quê? Eu falei, você sabia que à época, quando foi criada essa delegacia, 70% dos casos de violência doméstica aconteciam lá na região noroeste, né? Não sei se esse dado baixou, até porque nós não tivemos acesso... Caramba. Que curioso, né? A gente podia checar esses dados com o IBGE, porque agora voltar a fazer todas essas pesquisas, o censo, né? Tem até dentro, assim, do movimento feminista, né? E isso, às vezes, é pouco falado, mas ele tem que ser bastante divulgado também. É porque dentro da violência de gênero e tal, a gente tem um recorte racial também, né? Também. E, infelizmente, a gente tem esse recorte racial, sim. E as periferias também, infelizmente, é uma questão que... A região noroeste tem mais de 50% da população negra, né, gente? Tá vendo? Quer dizer, quem mais sofre violência é a mulher preta. Né? Há pouco eu falei para vocês que em 2018, eu me recordo bem que tá lá no IPEA, no relatório de 2018, Goiás, o estado que mais mata a mulher preta, né? Onde que estão essas mulheres? Mais de 50%, região noroeste. Então, ela sai de lá para registrar um boletim de ocorrência aqui no centro, que a delegacia do centro é na rua 24. 24, Nem sempre ela chega aqui. Não chega porque longe pra caramba. A mulher que consegue fugir do cara que está ameaçando matá-la. Porque o cara que dá um grito, que empurra, dá um soco, o próximo passo é o quê? É tentar tirar a vida dela. E ela tem que sair correndo, porque senão ela morre. Ela vai me correndo de lá para cá, né? Então, assim, gente, é uma coisa meio absurda, né? Até mesmo a gente brigou muito, eu falo brigou no sentido de reivindicar o espaço do IML, porque elas têm que fazer o exame de corpo de delito. Você vê, a mulher sai lascada lá
de longe para chegar aqui no centro, às vezes sai com a roupa do corpo. Como é que ela consegue chegar? Que dinheiro que ela vai voltar lá para a Cidade Jardim para fazer um exame de corpo de delito? Muitas não vão, né? E até nessa, falando sobre isso, né? A gente acabou chegando nesse ponto das políticas atuais, né? E aí tem sido feito, assim, você vê que tem tido assim, um avanço que Tem sido implementadas, né? Pois é, que é que eu tava realmente- falando- E se essas informações realmente chegam, eu fico fazendo esse paralelo, assim, a gente vê que tem muita informação hoje, mas eu não sei se as pessoas estão procurando, se elas estão tendo acesso de forma, né, mais... Igual a gente está falando aqui de informar, de divulgar, né? Você estava falando lá do passado, né? Antes, Sim, como tinha sim. sido, e hoje você vê que está... Olha só, eu comentava com vocês agora há Deixa eu pouco. emendar um negocinho. Deixo. E como o seu envolvimento também com o candomblé influencia na abordagem, no pensamento, na construção de novas políticas, como mulher de santo, como mulher preta de santo. E como é que isso, essa sua visão em relação aos direitos da mulher e igualdade racial, isso te aproxima, te afasta, Olha facilita, possibilita? A questão da religiosidade, né, o fato de ser uma sacerdotisa por ser EQED, o meu compromisso social de enfrentamento a esse tipo, a toda e qualquer forma de violência, e aí específica violência de gênero, ele antecede o meu ingresso na religião, né? Eu me identifico com o candomblé no sentido de que é uma religião que está de portas abertas, né? As pessoas, essa coisa do preconceito, ele é muito questionado. As pessoas chegam, ou não é, pai de santo? Chegou, você jogou, quero dar minha cabeça a você, quero ser seu filho. Pai não expulsa filho de casa. Por mais que você não tenha feito. Seja trans, seja gay, seja Não preto, interessa, pobre, branco, é uma pessoa gordo. que está pedindo socorro. É. Isso veio de encontro com o que eu acredito. Dois que lugares eu muito sempre... acolhedores. O candomblé, eu posso falar por ele, que eu sou dele, e o teatro. Sim, sim. Eu também estive... Eu estive na direção da federação em 1900 bolinha, secretária. Mas, enfim. Então, assim, eu acho que só reforça, sabe? Essa coisa do meu compromisso social, sabe? Dávila, Gabriela e Karina. Isso só reforça. Eu tento ser muito coerente com as coisas que eu acredito. Quando eu falo da minha subversão, é porque eu não me conformo. Aí tem que ser assim. Não, não tem que ser assim. Se eu tenho condições de fazer você crescer junto comigo, por que não? Eu falava hoje de manhã com essa amiga que foi fazer o trabalho com a yoga e bem viver. De nada adianta tudo que eu conseguir construir em termos de aquisição de conhecimento, se eu não puder compartilhar isso com alguém. Se eu não puder fazer o que eu estou fazendo aqui agora com vocês. Estou trazendo informações, tem coisa que tem 1900 bolinha, tá? Mas teve todo... Se hoje a gente tem o que tem hoje, eu fico vendo... Agora, recente, em Santa Catarina, teve um congresso, o primeiro congresso antifeminista, porque a deputada fulana de tal, não sei o quê, fizeram as deputadas. Eu falei, engraçado, para essa mulher conseguir se eleger deputada, foi graças ao voto feminino, que foi uma luta do movimento de mulheres, do movimento feminista. Das cotas, né? Dos Das partidos. Exatamente. Então, assim, não dá para me negar, né? Não dá. Eu tenho que ser justa, eu tenho que ser coerente com o que eu acredito, com o que eu faço, né? Então, eu acho que o candomblé ele tem um pouco disso, né? Eu me sinto muito à vontade. Eu não sou carola em lugar nenhum. Eu venho a minha mãe era muito católica, foi muito católica, mas eu conheci a Umbanda com a minha mãe, porque ela era muito curiosa e eclética. E ela me deu, assim, foi uma pessoa fantástica, né? Eu sou muito apaixonada na minha mãe. Embora ela tenha me deixado, já tem mais de 30 anos, mas eu me lembro dela diariamente. E ela falava, você vai ser o que você quiser ser. Eu tô te preparando, porque tinha coisa que ela me botava para fazer que eu não queria fazer. Ela falou assim, Quem não, né? Você Quem tem que nunca? fazer porque você é uma pessoa única e você tem que aprender a se virar.
Você eu não tô ela fala, não tô te criando para viver sob o jugo de seu ninguém. Olha, que mulher avançada, né? Que mulher. Que mulher avançada. E eu aprendi isso. Forte. Eu aprendi a bordar, como é que é? Não era passar, não. Eu engomava. Meu pai era maçom. Ele usava uns ternos de linho irlandês, um linho pesado pra caramba. Quem passava, engomava, porque era goma, né? Não tinha essa goma de goma epox, não. Minha filha tinha que fazer um negócio. E eu engomava, entendeu? Ela falou, você tem que aprender a fazer tudo, porque você vai ter a sua casa, a sua vida. Ela falou, eu não sei se você vai andar nesse mundão, possibilidade de viajar e conhecer coisas. Então, assim, isso que 1900 e bolinha, 69, 68. Então, minha mãe eu considero uma pessoa muito avançada, além do tempo dela, visionária. Sim, e olha, sua mãe, por exemplo, toda essa visão dela de futuro, que te possibilita hoje estar, né, também abrindo uma visão de futuro para gerações mais novas, assim como eu e Karina, a Ângela estava falando, eu falei, nossa, a Ângela andou para que pudéssemos correr aqui nesse mundão, né? Então, a importância de mulheres sempre no passado, mulheres à frente, que vão abrindo, assim, vão deixando um legado que... E faz a diferença, assim. Se hoje a gente tem mais conhecimento, mais informação, mais acesso, mais ocupando lugares, eu acho que, né, é graças às tem muita gente mulheres que tá, assim, que eu conheci. passadas. Eu citei Carmelita, que é uma querida, que ela me ajudou pra caramba na minha formação, me passou livro. A professora, né? É. Tá vendo? Ela me ajudou pra caramba. É uma figura, grave esse nome, Carmelita Brito. É uma figura simpática, de uma humanidade assim, fora do comum. Eu quero trazer já Carmelita Brito, aqui pro Pode Se a Riso. senhora tiver por aqui, a gente quer a senhora aqui, hein? Sim. Ela é muito, muito querida. E tem história, viu? Foi secretária adjunta da SECOF, da primeira secretaria da mulher da América Latina. Olha que chique, né? Então, assim, foram pessoas interessantes que passaram pela minha vida, né? E eu faço questão de citar. Tem outras que às vezes eu me esqueço pra caramba, eu fico grilada, mas assim, tudo bem, Covid, eu fiquei sequelada, mas eu tô aqui. Tô aqui falando. Subversiva e sequelada. É, um pouco isso. Então, é um pouco por aí, sabe? Eu acho que as pessoas, a gente tem que ter, eu tenho muita fé. Você é só do candomblé, eu comecei na Umbanda com 8 anos, né? Assim, de ir frequentar, por causa da minha mãe que levava, né? Mas eu ia para a missa, né? Estudei no colégio de freira, fui semi-interna no colégio de freira. Eu até hoje adoro. Tem um centro kardecista de uns amigos que eu adoro ir lá. Né? A gente conversa pra caramba. Eu tenho pessoas que são budistas. Eu fui devota de Cristo numa época. A gente faz de tudo um pouco, né? Eu me identifico meu amigo, com você, viu? Porque eu tenho um amigo, que eu já rodei. Eu sou de todos e todos são meus também. Eu não fecho as portas para nada. Gente, assim, acho que todo mundo deveria conseguir extrair as coisas boas de cada mundo, né? De cada universo. Eu acho que hoje em dia tá tudo tão ou é ou não é. Ou é de um lado ou é de outro. Tipo, as pessoas às vezes perdem a oportunidade de conhecer coisas novas por não se permitir. Né? Mas sabe que a minha percepção sobre isso, Gabi, é que não sei se eu vou estar sendo cancelado nesse momento, mas também tem poucos seguidores, não é muita coisa assim que signifique. Mas eu vejo essa parte dessa falta de vontade de conhecer, né, outros universos dos neopentecostais. Porque nós não temos nenhum problema, né? Eu não tenho nenhum problema enquanto sacerdote de candomblé de ir à igreja adventista que minha irmã frequenta, à Assembleia de Deus que minha cunhada frequenta, mas eles são incapazes. É isso que eu acho que é importante ressaltar. Você foi brilhante. Eu falei, eu sou de todo mundo e todo mundo é meu também. Desde que você não venha com aquele discurso de ódio, né? Não sou melhor que ninguém. Né? Eu tenho uma amiga muito querida que ela é da igreja. Isso também é um discurso proselitista, né? Sim, o meu não é melhor que o seu. Eu não quero te converter a nada. Mas se você me convidar para ir lá. Eu nunca fui na igreja do véu. Luciana, se estiver ouvindo a gente. Uma prima que é da igreja do véu. Mas ela é tão legal. A gente conversa sobre tanta coisa. Já a convidei para participar de algumas. Ela vai tranquilamente. É isso.
quando a gente fala em igualdade de direito e respeito às diferenças, é isso. Não é só em relação à questão de gênero, questão racial, a questão religiosa também, entendeu? Eu penso assim, eu penso e pratico. Não fico no discurso, né? E às vezes a gente é penalizado por isso, né? Eu queria- Várias vezes que eu fui fazer palestras ou apresentar trabalho, porque o meu mestrado é em religiosidades, né? E eu sempre falava para as pessoas, falei assim, ó, não quero fazer proselitismo aqui falando do meu candomblé. Eu quero você aí, onde você está, respeitando o que eu faço aqui. Só. É respeito, a palavra é essa. Posso fazer uma... Veio uma... Pode ou trocar um pouco aqui, mas... Fogo, Ah, é fogo no porque, barquinho. Meu Deus, o que que eu falo? O que que eu pergunto? É tanta coisa que a gente É vai muita coisa, não dá, conversar e viu, não dá Ângela? Não dá, tempo. vamos ter que fazer outra, olha lá, ó. É, Já e estamos aí- quase 1 hora e a gente vai precisar de 3. E a gente Viu, A Duzão? gente não tem... Mas aí, uma pergunta que eu tinha pensado lá atrás, quando você estava falando como você começou no movimento feminista e como vocês foram se juntando para grupos de estudos. E eu fui pensando assim na minha trajetória, né? Uma pessoa jovem que sou, né? Muito jovem. E aí, e aí eu fui pensando assim, das vezes que eu já tentei montar grupos de estudos, né? Que eu já tentei fazer esse movimento e eu não sei se foi por causa das pessoas à minha volta, até eu mesmo, falta de insistir, ou se é esse momento que a gente vive. Então, eu fico pensando, né? O que você poderia falar para essa geração jovem, né? Para, assim, a gente... conselhos para a gente conseguir ingressar nesse mundo, para a gente conhecer, para a gente estar ativo, o que fazer, porque a gente estava falando, inclusive, num curso de dramaturgia que eu estou fazendo, que hoje a gente está muito assim, acha que uma curtida e uma compartilhada no Instagram é uma ação, você está fazendo alguma coisa. militância É, virtual, militância e virtual. aí uma frase que é uma música, na verdade, a professora falou pra gente, né? A gente tá muito na geração de mosca sem asa, que não passa da janela. E aí uau, assim. Então, o que fazer, né? explodiu, certo. Assim, E eu queria saber um pouco da sua opinião sobre isso, né? O que você Deixa acha eu que esses pegar um jovens não gancho. fazem, o que a gente poderia fazer para deixar de ser mosca sem asa e sair da janela? nesse mesmo tema, assim, pegando um gancho, Aham. a Ângela também comentou do primeiro grupo antifeminista, né? E as pessoas. Eu vejo que hoje em dia esse conceito de feminismo e feminista, ele anda muito bagunçado na cabeça das pessoas. E aí, conversando com umas amigas, tenho muitas amigas feministas, a gente falando sobre, e uma outra que normalmente não entra muito nesse assunto. Ai, gente, eu não sou feminista, mas eu quero igualdade de gênero, mas eu não sou feminista. E aí eu fiquei pensando, gente, o que será, né, que faz ela entender que ser feminista é ruim, mas quer igualdade mas de que gênero. quer igualdade. Em que momento nós perdemos, né, esse sentido, essa representatividade Olha do só. que é a palavra? Como é que eu entendo isso? Eu não tenho fórmula pronta. Né? Eu me questiono muito, questiono essa geração, esse vácuo que teve da minha para cá, né? O que aconteceu? Né? Tem momento, é uma coisa meia, não sei se é pesado, mas assim, eu brinco com alguns amigos da minha época. Eu falo, será que a gente precisa de um momento mais duro? Nós vivemos essa retomada ou fortalecimento, avanço do fascismo a nível Vamos dizer que mundial. isso é global, né? Isso Isso é verdade. é motivo da gente se alertar e, né? Eu acredito muito que a educação ela tem um poder transformador. Eu acredito nisso, tá? Acredito nisso. As pessoas têm que buscar ter acesso a esse conhecimento que vai te libertar. Eu acredito nisso. Como é que estão as nossas escolas? Eu observo a presença de uma forma muito intensa, pela própria questão do avanço desse fascismo, de representações disso que você falou,
de forças ou de representação fundamentalista, de religiões fundamentalistas. Se eu falo que eu acredito numa educação que é libertadora, ela tem um papel fundamental, e as escolas... Não vamos longe, não. A gente tem uma lei, fez 20 anos esse ano passado, que é a 10.639, que fala sobre a importância, o ensino... E religiosidade. Da cultura africana, né? São pessoas que construíram esse país, né? Sim. De colocar a importância, o que aconteceu dentro das escolas. Tem gente que se nega a fazer isso. Eu não vou falar de religião de macumbeiro. Eu não vou falar... Infelizmente, as nossas escolas estão impregnadas com esse tipo de pensamento. Isso não é bacana. Se eu acredito que a educação pode mudar, né? E, de uma certa forma, quando você fala, a minha amiga, ela luta por igualdade de direitos entre os gêneros, mas ela não é feminista. Esse é um dos princípios do feminismo. Por que ela não quer se identificar com o feminismo? Porque nós temos o quê? Vai fazer quase uma década que está sendo gestado exatamente esse pensamento fascista, né? Retrógrado. Higienizador, né? Entendeu, Gabriela? Então, isso é muito perigoso. E eu vou te falar uma coisa. A partir do momento... Alguém falou em guerra aqui. Essa é uma guerra. É uma guerra santa velada. Não é velada, não, porque os templos estão sendo, né, apedrejados. O número de casas... Hoje a gente tem um DEACRE que a gente pode denunciar, mas até pouquíssimo tempo atrás, você chamava uma autoridade que a gente acredita que poderia fazer essa denúncia. Vocês são tudo macumbeiro, não tem que estar aqui, não. Por quê? Quem era essa pessoa que vinha me atender num momento desse em que minha casa de santo, né, eu que sou de representante de religião afro-brasileira, ela foi invadida, o meu sagrado foi violado, eu vou reclamar para quem? Tem um Estado que, teoricamente, é laico, deveria dar essa segurança a mim, a ele, a casa... Essa proteção. As pessoas, quem são essas pessoas que estão lá? Então, houve um avanço mesmo. A coisa foi muito bem armada, né? E isso, eu acho que vai demorar um certo tempo. Assim que a gente teve aquela grande decepção na eleição de 2000... 5... Isso. Eu conversava com um amigo, falei, nossa, a gente gastou quase 3 décadas para construir, que a gente conseguiu avançar nas políticas públicas para mulheres, né? O Estatuto da Igualdade Racial, conferências LGBT, que a gente fala um pouco, mas enfim. Falamos. De repente, entra uma pessoa e acaba com toda essa estrutura. Acabou, foram fechadas. E legitimou muitos Exatamente. que estavam ali guardados por função da lei ter sido... Isso foi escancarado, eles saíram dos esgotos. Nós tivemos legitimados por alguém que ali... Que Sim, nós perdemos muito. Para a gente retomar e fazer avançar, vai umas boas décadas. Eu sempre digo, porque eu acho que foi um retrocesso de século. Gente, eu chorei muito. Eu chorei, mas assim, não foi aquele choro, não, aquela coisa escandalosa. Foi um choro doído, porque eu dediquei quase 3 décadas da minha vida para construir essas coisas, sabe? Eu falo sem nenhuma falsa modéstia e sem nenhuma arrogância. Eu ajudei a construir isso aqui, né? Sim. Ajudei a construir muita coisa nesse estado. Sozinha? Claro que não. Eu tenho muitos pares, né? Pessoas que eu me identifico e respeito. E, de repente, acabou tudo. Então, isso dá uma sensação de impotência. E você vê a dificuldade que nós estamos tendo hoje para retomar em alguns estados essas políticas. Isso vai um tempo. Não sei nem se eu vou estar viva para ver essas coisas. Eu quero, porque eu já falei, eu não tenho medo da morte, só não quero ela perto de mim. Vai, Xangozão, velho de guerra, vai. A japa. Eu penso que é muito... E aí eu vou puxar a sardinha para o nosso lado do pó de riso.
espaços como este, é disso que a gente precisa. Quando eu falo da educação, não é só em sala de aula, né? Espaços como esse que você traz pessoas que conseguem resgatar a história, apontar rumos para um futuro de forma responsável, com responsabilidade, seriedade. Isso você não sabe, vocês não dimensionam o papel de vocês estão fazendo história. Quando vocês chamam qualquer pessoa, né? Olá. Eu fui a primeira. Eu tenho certeza que muitas pessoas irão contribuir exatamente para fazer avançar esse é um debate democrático, né? Onde você não tem censura aqui. Não. A gente está conversando, a gente está colocando, analisando algumas situações, colocando como foi construído isso e aquilo outro. Isso é muito importante. Né? Isso é muito importante. Então, eu parabenizo vocês. Eu acho que vocês são corajosos, sabe? Porque nós vivemos hoje, graças a Deus, uma democracia, mas a gente sabe que a gente ganhou uma eleição, mas a gente não venceu a batalha ainda. Não, ainda não. A democracia, ela não é uma coisa que está um Estanque, treino que pronto, nunca mais vai ser. Não, ela está em risco a todo momento, né? Está. A todo momento. E vocês estão sendo pessoas corajosas, já falei, à medida em que vocês iniciam um trabalho desafiador. Vocês estão sendo muito corajosos, muito mesmo. E eu fico tão feliz qual a quando eu maravilha vejo disso? isso. É porque a gente nem tem tanta consciência do tanto que isso Vocês não estão é dimensionando. corajoso. Porque a gente faz isso com tanta vontade, com tanto Paixão. desejo, com tanta paixão, Amor. que a gente, a gente não pensa que vamos planejado. E com tesão, né, gente? Eu acho Se que não tiver, acontece o que é bom, é daí, quando é genuíno, genuíno nesse ponto de fazer, né, porque a gente quer e acredita. E a Karina perguntou, né? E aí, o que a gente faz? Quais vão ser os nossos grupos de estudo? E aí eu tava parando pra pensar, gente, hoje em dia, em pleno 2024, talvez um grupo de estudo seja uma mesa de podcast, né? exatamente. Seja Ele evoluiu o grupo de estudo. Isso aqui é um espaço. Sim. Eu estava até pensando, você falando e trazendo isso, eu também estava refletindo e falei, estamos respondendo, até eu estou respondendo a pergunta que eu fiz. Porque hoje a diferença de antes, né? Porque antes se formava o grupo de estudos nas bibliotecas, porque tinha que estudar presencialmente. Era no Mocó. Mas hoje a informação é escancarada. Inclusive, grupos assim de ódio mesmo. A gente vê um grupo. Inclusive, tem tanta informação que tem coisa que não precisa, né? Já tem as informações falsas, já tem as. Eu estava vendo um grupo de comediantes, né? Fiquei sabendo através do Instagram de uma comediante. Tem um grupo de comediantes, de homens comediantes, que eles pegam vídeos de mulheres comediantes e eles detonam elas da pior forma possível. Inclusive, um dos temas de piada deles é assim, qual é a comediante mais assediável do meio da comédia? Isso? E essa informação é assim, no Instagram, sendo divulgada, assim. Então, acho que essa luta para combater... Mais assediável. Exatamente. É esse o nome. E tem lá o prêmio. Gente, é tanta coisa bizarra que, assim, eu até falei, não tenho consciência disso, mas eu nem quero ver mais, porque... E aí eu acho que o fato de a gente ficar vendo isso e indo lá comentar, mesmo que seja um comentário não tem que dar pau. que senhorita Bira vai chamar de holofotação. A gente não tem que dar essa holofotação para esses campos que a gente não quer. Porque cada vez que você fica e divulga e compartilha e fala, gente, olha aqui que merda, você tá divulgando e a pessoa tá ganhando. E aí eu acho que essa a guerra, entre aspas, assim, que a gente tem que travar, né? É mais informação boa, mais informação sobre conscientização que a gente leva, que a gente joga, que a gente tenta, pra gente tentar abafar essas outras informações que, inclusive... Que não agregam nada. Nada e que estão aí tentando fazer com que, por exemplo, o movimento feminista seja sendo visto como mal, como negativo. Olha só as mulheres feministas como elas são. Né? E aí tem um estereótipo de mulher feminista. Não, essa é... Peraí. Exatamente. Cada um anda tudo, né? do jeito que quiser. Uma vez eu ouvi alguém chamando alguém feminista que eu nunca mais me esqueci. Você conhece também, não vou dizer, não vou citar nome, se eu não ser cancelado, né?
Eu tenho 100 seguidores no Instagram, meu amor. Se eu for cancelado, eu perco tudo. Ela xingando a outra feminista de cala a boca, sua porca tautológica. Eu não aguentei, eu ri demais. Foi muito bom. E pior que ofendeu a outra. A outra se sentiu. Pois é, eu achei interessante essa afirmação de vocês. Quem sabe o novo grupo de estudo não seja esse aqui, momentos como esse. Mudou o formato, porque a ideia é a mesma. Trazer informação e fazer a coisa... Olha, galera, você arrasou nessa. Você arrasou. Inspirada, baixou aqui. Gente, a gente tem que encaminhar, né? Porque já tem 1h13. Vamos encaminhando. 1h13. Não acredito. Porque a gente nem vê passando, tão né? corrido. Eu espero que quem esteja nos escutando tenha essa mesma sensação que a gente está tendo aqui, de tipo, que bate-papo bom, né? que legal, que bacana Que tá rico, aqui né? com vocês, que sim. engrandecedor. Quem E a gente nem conhecia, reforça. Quem não conheceu, professora, né? E quem não conheceu o Instituto também venha conhecer. Vão lá, Secretaria de Direitos Humanos e Políticas Afirmativas, está de portas abertas. Nós estamos Cida Garcês é a nossa secretária. Cida que é uma Garcês, pessoa nós estamos super com um receptivas. projeto fantástico. Tem negócio de salão de beleza. É disso que eu vou falar. maravilha. Qualificação de pessoas, mulheres, homens, não importa. Uma emenda impositiva de uma vereadora, posso falar o nome? Pode. Pode. Se é Dele- boa, pode. Ela é maravilhosa, chama-se Sabrina Garcês. A Sabrina destinou uma verba para esse projeto. Então, nós já estamos formando. Fizemos curso de gastronomia, tudo. Vocês pensaram, essa semana foi a semana do doce, semana que vem é a semana da pizza, Semana que vem eu tô lá. comida fitness, Não é essa Tá. eu não vou. corte de cabelo, barba, não sei o que, blá, 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 tudo Você de sabe que eu sou beleza. cabeleireiro também, né? Já tem isso. Você me abandonou. Aqui, ó, este lá. corte Você me é de abandonou. Marcos Dávila. Eu cortei cabelo da Ângela durante 20 anos. Ele foi o meu primeiro neto. Ele que botou a mão na cabeça do bichinho. O Gustavinho, que hoje está fazendo 2º ano de veterinária, 19 meu anos. filho, cala a boca. E design de sobrancelha. Então, assim, uma série de possibilidades de qualificar mão de obra, né? Mulheres e homens que estão fazendo esses cursos. Ah, mas é só para homem? É só pra... Quem quiser se qualificar, quem está desempregado. Porque, vejam bem, os nossos instrutores são do SENAC. SENAC e SENAI. Que tem, assim, um respeito... Não, tem um know-how, tem um respeito dentro da nossa cidade. Eu acho que é nacional, né? O pessoal muito bem qualificado. Eles que estão fazendo os cursos lá na secretaria, graças a essa emenda impositiva da Sabrina. E nós estamos dando oportunidade a essas pessoas de se qualificarem e já saírem com rumo, sabendo que vão arrumar alguma coisa. E olha, eu vou contar um fato, é rapidinho. Nós fizemos 2 dias. Foi um dia inteiro, foi 2 manhãs e uma tarde. A gente trouxe as pessoas em situação de rua para cortar cabelo, fazer barba. O que estava sendo oferecido, a gente, né? E nós temos algumas parcerias. O Correio é uma delas. E tiveram pessoas que... a gente está sem emprego. Será que vocês não conseguem emprego? Agora. Porque é uma coisa interessante. Não adianta só você dar naquele dia um pedaço do bolo, fazer uma sobrancelha, uma barba, mas sem a perspectiva de que aquela pessoa possa, no caso dessas pessoas em situação de rua, que elas possam sair daí. Muitas, não estou dizendo que são todas, não, mas muitas estão na rua, morando lá naquela, né, sem a menor condição de dignidade. Tem um problema por trás, tem uma situação que a gente não estamos lá para... Né, por que... Não. Eles Sem procuram, juízo de valores, né? Sem juízo de valores, sim. Então, a gente está com essa parceria também com algumas empresas que abrem as portas, independente de estarem sendo alguma coisa que seja desenvolvida pela empresa, esteja sendo feita em termos de curso, mas que a gente tem essas parcerias. E eles falam, olha, se aparecer alguém interessado, a gente tem uma ficha cadastral, fazemos uma anamnese e encaminhamos. Então, isso está acontecendo na secretaria, isso é muito bom.
Ângela, como que as pessoas podem entrar em contato, se beneficiar? Como que... A secretaria, ela funciona na Rua 4, no antigo prédio do Banco do Brasil, ali um pouco antes da Avenida Tocantins, do Centro de Convenções, são os pontos de referência. É Rua 4, número 1052, no centro da cidade. Quase chegando na Tocantins. Vai chegar na Tocantins. É. E lá a gente está assim, o que a gente pode... Só chegar? Procurou, colocou a situação. Se a gente não resolve, a gente encaminha para onde vai resolver, né? Então a gente tem esse compromisso social. Eu queria falar duas coisinhas, assim, até em nome das meninas também, que a gente coloca a partir de, né, desde o nosso primeiro momento, a gente quer reiterar que o Instituto é um parceiro da Secretaria, e se coloca como esse parceiro, tanto no espaço quanto em algumas ações que forem, né? E, Cida Garcês, queremos você aqui, hein? Tá? Não esqueça de levar esse recadinho para será dado. Cida, para a senhora estar aqui com a gente dentro em breve, viu? E a gente reforça esse lugar de apoio, de parceria com a Secretaria, com todo o trabalho da Secretaria de Direitos Humanos. E estamos aqui, sinceramente, de portas abertas. Só mais um recadinho. Nós temos a Central de Libras que funciona dentro da Secretaria, que é um trabalho... Maravilha. Somos poucos, mas assim, o amor que as pessoas dão, assim, a dedicação, a Central de Libras, ela faz a tradução da linguagem de Libras, né? Como é que é? Linguagem de sinais brasileira, Libras, né? Então, lá nós temos servidores técnicos nessa linguagem que elas são solicitadas. Eu tenho uma consulta, a pessoa não tem dificuldade de se comunicar oralmente ou tem audição, enfim. É só entrar em contato com a secretaria até lá. Eu estou precisando de alguém para fazer o acompanhamento numa consulta. Uma entrevista de emprego. Uma entrevista de emprego, uma audiência, né? A gente tem o pessoal da Central. Às vezes, nem precisa, às vezes, por videoconferência isso é feito, né? E nós também temos atendimento e desenvolvemos políticas para a juventude, além da igualdade racial, pessoas com deficiência. Mulheres, trans. Mulheres, tem uma secretaria específica, a Secretaria Municipal de Política para as Mulheres. Nós temos LGBT. E lá nós temos quase que, eu acho que são a cada semestre, quatro meses, nós fazemos um dia de atendimento, né? E a questão da identidade, a questão da saúde, a gente faz orientação sobre as ISTs, enfim, testagem, essas coisas todas, né, que a gente presta. É uma secretaria pequena, mas ela é grandiosa em compromisso em atender a população, né? Isso Maravilha. É o que nós temos feito. Caminhando então para o finalzinho, pessoas. Foi bom o papo, não foi? Maravilhoso. Foi uma delícia. Foi bom e prestou? Foi Demais. muito. Olha, Prestou demais da conta. A gente não conseguiu fazer nem quatro das questões que estavam aqui. Parte 2, gente, comenta aí, parte 2. Parte 2. Nós falamos da música. Nada do seu envolvimento com a noite LGBT, Pois então. GLS. Eu sou da época do GLS, 97. Já foi essa figura, viu? Importante na noite. Foi dona de casa noturna também, gay, né? GLS. GLS. Uma pessoa que militou, né, por conta disso também, lá atrás. Isso, essa história. Por isso que eu estou Então, muito pela diversidade. Histórias de susto, né, que ficaram. Meu Deus. Não foram ditas. Você não falou do susto. Não, ainda. Essa criatura quase me matou. Sério, mas eu quase infartei na casa dele. Só para fechar, e a gente se despede rapidinho. Ela era pré-candidata a vereadora. E eu fazia 2004. eu fazia assessoria da campanha Ela dela. lembra tudo, hein? Isso foi grande, porque ela lembra E eu tinha um data. salão ali na 2 com a 9. Em cima do Floresta. Eram 2 salas contíguas. E afinal, a gente agenda correndo, fazendo um Blake monte de junto. coisa, o Blake junto, a gente fazendo assessoria para ela. Vamos passar lá no salão pra gente dar uma descansadinha, porque tem um evento à noite e Não dá tempo de ir. não dava tempo da gente. Tinha passado no salão. Aí a gente deitou na sala grande do salão e tinha uma salinha contígua que tinha uma cama, não sei o quê, fogão, tipo uma kitzinha. E ela chegou, foi dar uma olhada assim, contra a luz, ela olhou pra mim, eu tava olhando pra ela, mas eu acho que ela não viu que eu tava de olho aberto. E ela foi pra outra, subiu no banheiro, porque tinha uma portinha, eu corri, escondi atrás do fogão. Nossa. E ela deixou. Você também. E
penumbra, e ela deixou a necessaire dela. Quando ela veio descer, assim, Pegar descuidadinha, DCC. ela foi pegar a necessaire, eu saí Os de trás dentes. do fogão e falei assim, sai que essa necessaire é minha! Eu fui câmera Não lenta. foi um susto qualquer. E gritando. Cara, mas Você ela, se dedicou nesse. mas ela começou a gritar. Mas sabe o que ele é? E eu falei assim, puta que pariu, fudeu agora. Matei a Achei que ela candidata. Matei a candidata. Infartou. Meu Deus, dá. Nossa. Ele adorava fazer isso. Adoro passar assim. Não, aqui no Instituto, Adoro eu, passar quando essas ele, coisas. ele fala que vem pra cá, eu já entro no Instituto assim, Ah, caçando pelo se ele já amor de chegou. Eu vejo se eu vejo o carro dele, aí eu abro a porta devagar pra ver se ele não tá escondido, porque é o tempo todo. A Nossa. gente se diverte tem. muito aqui. Ângela. Ai, ai. Valeu, prestou. Que delícia de papo. Benção. Benção. Muito Sim. obrigado. Muito Né? obrigada. Foi lindo essa estreia. Lindo. Foi lindo. Foi linda essa muito, estreia. Muito, Gabriela. Muito Adorei. Obrigada. Esse grupo Ó, de Quero agradecer pelo grupo de estudos, pela aula. Saio daqui um carinho nosso. muito feliz. Senhora. E E a gente. Adoro plantas, Seu sabia? último recadinho, a sua despedida, um ponto, uma cantiga, Depois uma eu vejo. corimba, Tá louco? uma receita de ebó. Tipo, o que não tem solução não é problema. Não esquece. Eu acredito muito no ser humano, muito. Eu acho que é por isso que eu tô aqui, né? Eu quase morri na pandemia, mas eu penso, gente, eu tenho um compromisso social. Sim. E eu quero e vou transformar ainda muita coisa. E eu quero participar desse grupo de estudo porque eu sei que aqui é um espaço de mudança, né? Vocês trazem uma proposta nova. Meninas, nós já estamos assim mais... Nós temos mais experiência. Como a gente né? diz no Candomblé, a gente só faz sombra. Nós temos uma experiência. Eu fico realmente eu vou sair daqui mais feliz, porque eu sempre procuro estar harmonizada com o universo, né? Eu saio daqui mais feliz sabendo que vocês estão começando um trabalho genial. que bom. Contem comigo para divulgar Estamos com você. E nós super felizes. Desde né, antes de começar, com estrear. certeza. Agora você que está assistindo, né, curte, compartilhe esse vídeo nas suas redes, com seus amigos, para quem não conhecia a professora Ângela. Quem não conhece o Instituto Riso, venha conhecer também, né? E Nós vamos ter dois grupos de estudo por mês. Vão ser 2 episódios de podcast no mês. Vamos soltando aos poucos. Esse foi o primeiro. A gente ainda vai aprender muita coisa nesse caminho, aprender junto com vocês. Vocês vão aprender com a gente com vocês. E a gente vai melhorando, né, a cada episódio. Mas contem com a gente para muito conhecimento e a gente crescer bastante aqui nesse espaço. Sim, novamente deixar aí, o Instituto está de portas abertas para vocês. Né, se quiser, tem o WhatsApp lá no Instagram, pode chamar no WhatsApp. Vem conversar com a gente no Instagram, e aí vem conversar com a gente, vem tomar um café, sim. né? Fazer parte dessa família que é o Instituto Riso. E a gente está aqui de portas abertas para receber vocês. Mais uma vez, muito obrigado. para nós. É isso, galera. Mais de uma hora Mais de uma hora. de muito bate-papo. Um beijo, então. Beijo. Um beijo, gente. Beijo. E até a próxima. Todos.